E sobrou o que pro cara ser? Eu não sou meu sonho, eu não sou meu trabalho, eu não sou meus relacionamentos, eu não sou nada, mano. Eu não sou o pensamento, eu não sou quem pensa. Sobrou o que pro cara ser, mano? Eu tenho que ser alguma coisa, mano. Aproveitar que tá cheio de psicólogo e me ajuda nessa aí, mano. Porque não ser, aparentemente eu não sou nada. Mas se eu sou o quê, mano? Eu sou o quê, meu Deus do céu? Você estuda fala que você não é. Você só fala que você não é. E o que você é, então? O que sobrou pro cara ser? Essa é uma indagação que eu amo e esse vídeo é lindo e perfeito. Já existiam pensadas para mim opções de carreira, já existiam pensadas para mim opções de estilos de vida, ou seja, será que eu tenho essa liberdade de escolha ou será que meio que tudo já foi um pouco que programado para o contexto de vida que eu estou, o que é escolha minha e o que foi desenhado para mim em um mundo de expectativas. E aí a gente fica se perguntando o que sou eu e o que é que de mim, na verdade, só é resultado daquilo que já estavam esperando que eu fosse. Existe alguma possibilidade de eu ser uma essência no mundo de expectativas? Será que sou eu ou só sou resultado, né? Então eu amo essa reflexão. E é um pouco disso que eu trouxe aqui pra vocês no Cativeiro Cast. E pra quem não me conhece, tá vendo aqui pela primeira vez, eu sou Kati, Cativante. Esse é o podcast onde eu falo de autoconhecimento na minha própria jornada e divido com vocês. De repente você tá aí precisando de umas ferramentas pra também sair do seu cativeiro mental, assim como eu tenho saído e buscado sair todos os dias do meu, inclusive sair de cativeiros mentais e deixar pra trás algumas coisas, acho que vai muito ao encontro em específico desse assunto sobre a nossa essência e quero compartilhar um pouco dos processos que eu vivo na minha vida e não só eu, mas amigos meus, eu sempre falo que o Cativeiro Cast, quando eu não compartilho do que eu vivo, eu pego emprestado histórias ao meu redor, né, pessoas próximas, porque eu gosto muito de aprender também, não diretamente com as coisas que acontecem comigo apenas, mas também aprender com a lição dos outros, por que não, né? Mas esse assunto, ele vem, assim como diz a minha amiga, eu sempre falo da frase dela, que tem suco nesse assunto, esse é um assunto muito suculento, e vamos nele. E por falar em histórias que não são minhas, mas agora eu vou pegar emprestado. Eu tenho um amigo meu que ele tá saindo de casa, não digo pela primeira vez, porque ele já teve momentos de morar sozinho, mas eu diria que pela primeira vez em 3 décadas ele está fazendo um movimento de ter um distanciamento mais conciso em relação ao núcleo que ele foi criado e agora tá se conhecendo, ou seja, ele saiu daquele aspecto familiar, das pessoas que o circundavam, das regras e diretrizes que direcionavam a vida dele em relação ao comportamento, em relação a como ele deveria ser, e agora ele tem se conhecido. Eu, quando soube que ele ia se mudar, e não foram por razões assim muito tranquilas e pacíficas, não, foi basicamente que o ambiente o expulsando daquele lugar foi desconfortável, etc. Ele estava super ansioso, afinal de contas, quando você é pego desprevenido e jogado para uma mudança brusca, mudanças já são difíceis, imagina uma brusca e imagina uma que você não estava planejando ter que fazer. A pessoa fica nervosa, ansiosa, o desconhecido lá na frente, será que eu vou dar conta? Várias experiências inéditas, então obviamente as pessoas ficam um pouco amedrontadas, mas eu quando ouvi que ele ia passar por isso, eu fiquei super feliz, eu falei pra ele, nossa, eu tô mais animada que você pra essa sua saída da sua casa. Por quê? Porque eu já vislumbrava exatamente esse momento em que ele ia começar a se distanciar das diretrizes que o controlavam, né, que o condicionavam, e ia sim começar a se perguntar, nossa, mas eu agora tô distante desse ambiente, então o que é que sou eu? Porque eu era uma pessoa, tinha certo comportamento, mas eu tinha porque eu tava dentro daquele espaço, e agora fora dele, quem sou eu? E eu amo isso, eu adoro isso em relação à vida, e eu prometo que vai fazer sentido até o final do episódio. E conforme ele saiu dessa casa, já tem uns meses, ele compartilha comigo, como eu já previa, que eu sou a toda mandinaque. Não, só uma pessoa que tem 2 olhos humanos e já vê o óbvio, que ele tem se visto muitas vezes, até na verdade antes de sair dessa casa, ele já se via, obviamente como também um entusiasta do autoconhecimento e etc., como alguém que foi condicionado a pensar de X forma e ter X comportamento. E aí ele sempre dizia, e até às vezes hoje fala, e eu falo, e já ouvi pessoas também se queixando, né? Nossa, eu queria tanto ter sido tal pessoa, ou quero ser tal pessoa, e sinto essa dificuldade em ser aquilo que eu quero ser,
porque eu sinto travas na minha cabeça, eu sinto que foi colocada uma programação na minha cabeça sobre o que eu tenho que ser, e se isso não tivesse acontecido, hoje eu conseguiria com facilidade ser a pessoa que eu era. Exemplos mais práticos, né? Eu era uma criança muito comunicativa, sinto que eu era sim uma criança que não tinha vergonha, que era à vontade com o meu próprio espaço, só que o meu ambiente foi me condicionando a ser mais reprimido, mais quietinho, ficar mais na minha, e isso foi me esmagando, foi me deixando encolhido, foi me deixando tímido. Hoje eu tenho uma grandíssima dificuldade em me abrir, em, sabe, ocupar um espaço de maior destaque. Hoje eu sinto essa trava, e aí a pessoa fica namorando aquela realidade onde ela seria esse ser da essência dela, né? Onde ela poderia e conseguiria ser alguém na sua verdade, na sua, né, naquilo que ela é lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo. E o questionamento hoje que eu quero conversar com vocês, né, será que existe alguém lá no fundo, no fundo, no fundo? E se você também já se sentiu assim, eu comentei do meu amigo, mas eu mesma já tive essa fala por vários momentos, inclusive também numa configuração bastante parecida, onde, caramba, eu era uma criança que me comunicava, era uma criança que me aproximava das pessoas sem ter receios, eu era uma criança que tinha uma confiança em mim e brincava e etc. E fui, com as minhas experiências, vendo que não dava para ser bem assim, e também fui me apagando, também fui tentando me adaptar de alguma maneira, da maneira inclusive que consegui na época, né, a essa realidade. Eu fui encolhida, e muitos de nós são. Eu falo também porque já vi outros vídeos de pessoas falando, nossa, poxa, eu poderia ter sido assim, e a gente se sente até um pouco roubado na nossa essência, né, por deixar de ser algo e passar a ser outra coisa, e performar essa outra coisa, e no fundo a gente se sente num papel duplo, a gente se sente desconectado de nós mesmos, e várias vezes até frustrados, porque é como se a gente estivesse se traindo, é como se a gente tivesse, poxa, eu tô me deixando de lado numa gaveta, né, eu tô me guardando ali, e pra trazer isso aqui pra vocês, né, pra ter essa imagem, pra ter essa aparência, mas eu não sou isso, e é triste às vezes a gente ver que o isso é o que tá me levando a lugares, sendo que quem eu sou talvez não iria pra esses lugares, mas eu também não tô 100% à vontade completa, deixando de lado parte da minha personalidade. E aí a gente volta também pra... Vamos sempre voltar, porque eu gosto devagar, então é mais pra mim que eu comento, né? Vamos sempre voltar pro início do vídeo, né? O que sobrou pro cara ser? Então quem é que eu sou, né? Se tudo que a gente poderia ser já foi pensado, quando a gente fala, né, dessas criações, e vou, desculpa citar de novo o exemplo do meu amigo, quando a gente fala de uma criança nascendo em qualquer lar, a gente já tem, desde o primeiro momento, na verdade, que a gente sabe que uma criança vai chegar, ela pode ainda estar ali, a mãe, né, no caso, nas primeiras semanas de uma gravidez, e essa criança, ela já tem colocada sobre ela, até se ela nem nascesse e nem tivesse sido avisada que viria para esse mundo, a gente já tem uma configuração sobre como é que a criança que vem para esse mundo, para essa comunidade, para esse nicho, para esse país, nesse ano, tem como dever nessa sociedade, se ela é homem, se ela é mulher, como é que ela vai se comportar, como é que não vai se comportar. Escolas, né, a gente já tem ali um plano educacional desenhado, o que vai ser lecionado para essas crianças nesse ano ou não, o que vai ser falado, o que não vai ser falado, quais são os projetos de lei que vão estar vigentes. Ou seja, você consegue entender quando você para brisar um pouco sobre o mundo, que já há coisas, parece que pré-definidas, e até quando a gente pensa em autonomia ou uma escolha assim no sentido do livre-arbítrio, é um pouco condicionado. Será que eu sou livre para escolher, sendo que as opções da minha escolha já estão ali? E se eu quisesse uma coisa diferente de tudo isso que eu tô vendo, né? Seria possível? Quão difícil é escolher algo diferente daquilo? Ou, na verdade, até conseguir entender que pode ter algo diferente daquilo, porque às vezes o condicionamento é tanto que a gente não consegue nem ver que existem outras possibilidades. Então, ter essa ideia de essência no mundo onde o nome que vão te dar, se você é homem ou se você é mulher, você não consegue nem escolher onde você vai nascer. Então, ou seja, se eu nasci brasileira, isso já traz sobre mim tanta coisa que colocaram em mim,
né? A minha cultura, a tradição, os assuntos que eu vou ver, aquilo que eu vou consumir, o que vai passar na minha televisão, o que vai passar no meu telefone. Eu sou mulher, como é que vão me tratar, ou como é que vão esperar que eu me comporte. Tudo isso já é pensado pra mim e não vem de mim. Já vem de outras pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu apareço aqui para personificar toda uma expectativa, né, para existir, como muitos dizem, né, eu existo no olhar do outro, e se não houver o outro, então eu não existo, né, então o que eu faço? Eu vou brisar um pouco, e desculpe aí se você se perder no meio do assunto, eu espero que em algum momento, uma frase ou outra, vocês consigam me acompanhar. E de novo eu sempre falo, não tô chamando ninguém de burro, é só que eu sou assim meio nos pensamentos. Então por isso que a gente vai voltar pra cola, pra gente não se perder. Quando a gente fala de o que sobrou pra eu ser se eu não sou nada disso? Quando a gente tá dentro da nossa cabeça, as experiências que a gente tem no dia a dia, até essas experiências que você tá passando agora na sua vida, os pensamentos que tem na sua cabeça, será que a gente pode dizer que nós somos eles? O jeito que você vê as coisas é você? Se hoje você passa por uma situação e vê ela de maneira positiva ou negativa, é você? Ou é o que falaram que você deveria, como você deveria se sentir passando por essa situação? Né? É a tua voz ou é a voz da tua mãe que tá na tua cabeça agora passando por isso? É a tua voz ou é a voz da tua criança interior que tá aí brigando com tudo e todos, querendo reaver uma coisa que ela não teve, ou reagindo? Você entende a complexidade disso? Não quer dizer, a gente não pode confiar nem no que a gente pensa, nem no que a gente sente. E aqui, brisando mais profundamente, né, eu sempre falo que quem vai falar melhor sempre são os profissionais da psicologia e da filosofia, mas tem muito esse entendimento de que nós não somos nem aquilo que a gente sente. Né? As emoções, elas passam por nós e elas são percepções do nosso cérebro em relação àquilo que a gente está vivendo, e mudam de tempos em tempos. Então imagina, e a gente faz isso, todo momento se identificar com aquilo que a gente sente, né? Com todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça. É de endoidar. A pessoa que tudo que passa pela mente e tudo que ela sente, ela leva como verdade, e ela é guiada por aquilo, ela tá ferrada. Porque, meu Deus, imagina a enxurrada de coisa que passa pela nossa mente, imagina a confusão de sentimentos que a gente tem quando experiencia essa vida, e a gente dá ouvido pra tudo, e a gente fala assim, não, é por aqui que eu vou. Há quem viva assim, há quem viva dessa maneira, e eu só consigo prever caos, né, pra esse tipo de comportamento, porque, de novo, não dá pra confiar nem nisso, nem nas nossas emoções a gente pode confiar. Mas aí eu disse que eu ia compartilhar um pouco da minha vivência. Então, Catiele, é de endoidar? É de endoidar. Inclusive, quanto mais você brisa nisso, como eu disse, mais é de endoidar, mais você fica aí louco da cabeça, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu vou falar como eu tento lidar com isso. E se você já chegou nesse momento de entender que você, na verdade, não é nada além do resultado de um monte de coisa, tá? Então a gente vai pegar nas mãos e tentar entender como é que a gente vive essa vida então, né? Se eu não sou nada, o que sobrou pra eu ser? Eu sou um reflexo de um monte de coisa, eu sou um apanhado de várias experiências e coisas que nem são todas minhas. Quem é que eu sou? Como é que eu sou? Como é? Que horas são? Bom dia, Catiele falando. Inclusive, esse é um pensamento que sempre que eu vejo alguém que defende algo diferente do que eu defendo, ou em qualquer instância, quando eu olho para uma pessoa, eu sempre penso, essa pessoa é o resultado de tudo que aconteceu. Ela é o resultado desse ambiente que ela viveu. Ela é a versão necessária para ter conseguido lidar com aquilo que ela teve que lidar. De várias maneiras, tá? Até porque, eu sempre cito, tenho vários irmãos, viemos de uma criação bem parecida, não idêntica, como eu já falei, mas de diferentes formas a gente conseguiu, na verdade, achou maneiras de atravessar por aquilo. Uns de um jeito, outros de outro, e olha que a gente teve a mesma criação. Agora você calcule quem veio de criações completamente diferentes. E a gente vê isso na vida, né? Eu tenho vários amigos que estão presos no cativeiro mental da performance e da perfeição, né? Porque a pessoa foi aquela criança que foi ensinada de fique bem quietinho, não atrapalhe a mãe, ai, que bonzinho que você é, ai, que legal, ele é o melhor aluno da escola, e sim, tire boas notas. Ou seja, o amor na percepção daquela criança, ele vinha de uma performance. E quanto mais perfeitinho eu for, aí eu vou ser amada, benquista, admirada, e aí eu existo.
E aí eu sou validada. E essas pessoas, mesmo não sendo mais crianças, né, sendo cavalonas já, estão aí na vida adulta fazendo a mesmíssima coisa, né? Sofrendo horrores quando erra ou quando falha, ou se paralisando, não querendo fazer nada, com medo de errar, porque se errar, entende que não é digno de amor, porque assim aprendeu a existir dentro de uma performance. Então, é só pra você entender o porquê que eu tô puxando esse assunto, tá? Porque a gente tá falando de pessoas que estão paralisadas na vida por estarem inconscientes dessa existência através do olhar do outro. Então, o que sobra para essas pessoas, e nós, eu e você, o que sobra pra gente ser, se a gente é esse apanhadão das ferramentas que a gente foi entendendo, tá, eu existo agora nessa casa, nesse ambiente, como é que a banda toca aqui, como é que eu danço essa música aqui que tá tocando, se eu fizer isso, eu sou odiado ou eu sou benquista, existe alguma coisa que eu consiga fazer com que goste de mim? Não, aparentemente aqui é um caos e não existe amor nesse lar, então como é que eu sobrevivo a isso? Então, quando eu olho uma pessoa, eu sempre tento perceber de que prisma ela tá vindo. Quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu penso, cara, essa pessoa chegou nessa defesa dessa ideia porque ela vivenciou coisas na vida dela que a comprovaram isso. O cérebro não gosta de ser maluco. Ele gosta sempre de ter as suas comprovações. Então essa pessoa, para defender isso, ela teve essas comprovações. Ela veio de um lugar, né, dessa maneira. E aí a reflexão é justamente essa. A essência, como eu falei no começo. Então quem é que nós somos se a gente é só um bando de... foi o que deu pra ser. Parece que isso é a definição do que é um ser humano, né? É o que deu pra ser, é o que sobrou, é o que restou, é o que rolou, deu ser, é isso aqui. Ah, eu não gostei, pois é, eu também não, mas e aí? Sobrou eu, o que eu faço? Jogo fora? Não dá pra jogar fora. E como eu faço na minha própria vida, é o seguinte, eu sempre parto do princípio que não existe certo e errado no quesito ser um ser humano e viver essa vidona que a gente tem que viver. Já estamos aqui, né? Colocaram a gente aqui, agora é o quê? Vamos cancelar, vamos pausar, não tem como. Então, o que eu gosto de entender sempre é o que é possível ser, o que é possível fazer. E existem várias maneiras de vivenciar essa vida. Quando a gente parte do princípio, então, tá, Catiele, eu já entendi que eu sou o resultado de tudo que aconteceu, né? Eu sou a expectativa do outro, eu sou a condição da minha existência, tendo nascido onde eu nasci, no ano que nasci, no momento em que eu nasci, eu tive as possibilidades que houveram, né, dentro daquele ambiente onde eu estava inserida, era o que tinha pra mim, ou seja, nada disso estava no seu controle. E hoje quem você é também não foi uma escolha tua, essencialmente. Catiele, então existe essência? O que eu gosto sempre de entender não tem como fugir dessa palavra em todos os episódios, né, que é a autoconsciência. Chega um momento que é muito necessário, assim, quando a gente tá nesse processo de sempre se investigar, né, de autoinvestigação, você consegue mapear na sua personalidade, na sua identidade, tudo aquilo que você é e o porquê você é. Pro bem e pro mal. Até meu amigo sempre fala, né? Qual é o defeito que sustenta aí a minha personalidade, né? Porque nem tudo que a gente faz, todos os defeitos são só defeitos, não. Até há quem diga que defeitos são qualidades exageradas, né? São qualidades ali que você perde o controle e ela acaba bifurcando ali pra um momento, pra uma situação que nem sempre é só boa. Ela é exagerada, ela acaba tendo algum tipo de malefício e etc. Mas tudo que a gente também tem algum tipo de ganho. Quando eu me conheço, e eu já fiz esse exercício, inclusive te dou como dica, tem um dos episódios, assim, pioneiros, né, quando o Cativeiro Cast começou a falar mais de autoconhecimento, que é o Se Conheça ou Pereça, e ali eu dou literalmente o que funcionou pra mim e que é o que eu faço, um exercício para você conseguir se mapear e entender assim, tá, de onde vieram essas coisas em mim? Qualidades, características. Eu sou o que eu sou por quê? Eu sou assim, 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 porque tal configuração onde eu fui inserida exigiu que eu fosse mais assim, assim, assim. Ou eu parei de ser assim, 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 porque também estava inserido num lugar onde ser assim não era bom pra mim, não estava dando muito cabo ali daquela convivência que eu estava tendo. Ou seja, a gente entende que na existência humana há uma coisa inevitável chamada adaptação. E a gente vai se adaptando. Inclusive, eu acho que quanto menos a gente se adapta, ou menos a gente tem essa capacidade de adaptação, eu acho que mais sofrida parece ser a nossa existência, porque a gente fica, né, dando murro em ponto de faca, batendo a cabeça na parede, porque a gente quer que o mundo todo, e às vezes eu acho que quando a gente fala de essência, às vezes a gente cai nesse perigo, cai nessa armadilha de pensar assim, não, então eu sozinha vou mudar o mundo inteiro e não sei o quê. E é meio improvável, assim, que a gente consiga mudar tudo
né, ao nosso redor, assim como eu falei, né, já existia aqui um sistema antes da gente existir, já existia aqui todo um rolê acontecendo, a gente acabou de chegar aqui e ainda quer mudar tudo, muito difícil que isso aconteça. Então é melhor para que a gente consiga mapeando quem é que nós somos, da onde que veio, o que veio em nós. Eu gosto de entender exatamente isso, ou seja, se eu, Catiele, tenho, né, como eu falei para vocês, o contexto que tenho, ninguém mais nasceu Catiele. Pode até nascido com esse nome, que inclusive é um nome que a gente sabe que não é muito popular e também não é um dos melhores, mas ninguém nasceu eu lá no meu corpo, naquele momento, naquela realidade, por mais que eu falei pra você, tenho irmãos, estava com uma realidade parecida perto ali de mim, mesmo eles tiveram skins diferentes, nasceram em anos diferentes, nasceu o homem, já tinham outras expectativas sobre eles, tinham outras características, né, cognitivas, físicas, que permitiram outros tipos, você entende isso? Então, ok, entendido que ninguém mais nasceu como eu, e na minha circunstância, e entendendo, como eu falei pra vocês, que já existiam expectativas sobre mim e que já existiam em mim influências em relação à minha existência, o que disso tudo que sobrou em mim, hoje, consciente, que é o que eu vou defender sempre, eu quero manter. Eu vi que faz sentido, eu vi que é qualidade, eu vi que eu me sinto confortável em, e não só cuidado com essa armadilha do conforto, tá? E talvez em algum momento aí a gente tenha um episódio só sobre isso, porque às vezes o desconforto, ele também é comunicação contigo. O desconforto, ele não é só coisa ruim, não. O desconforto é, preciso mudar isso aqui, tenho que ver isso aqui em algum momento, né? E aí um dia a gente vai falar sobre essas questões. Mas você entende que esse exercício de você se mapear e entender o que você é hoje foi resultado daquilo, ok, sobrou agora a Catiele. A vida continuou, eu não morri, ainda estou em processos de, e é o que eu vou falar agora, que é o pilar de tudo isso, em relação à essência, é entender o que eu quero disso cultivar. E o que eu quero em mim, entendendo que tudo foi uma expectativa e foi colocado em mim, me livrar. Não faz mais sentido. Serviu para aquele momento, porque esse também é um pilar muito importante em relação à nossa adaptabilidade. Entender que a identidade, porque eu acho que quando a gente fala de essência, a gente talvez está ali, né, tentando buscar algo que fale de identidade. Eu preciso me identificar com algo. Se tudo é transitório, se tudo é adaptação, nossa, mas o que fica então, né? O que sobrou para eu ser? Aí é o que a gente vai para o conforto que você vai sentir em fazer aquilo, e aquilo vem na minha vivência. Catiele, é assim que eu faço. Eu penso o seguinte, gosto de dar exemplos mais específicos. Então, por exemplo, eu, Catiele, eu costumo dizer assim pra mim, que eu não tenho êxito em ser FDP. Eu não tenho êxito toda vez que eu tento ser pilantra. Eu não tenho êxito nisso. Eu não sou boa em ser má. Tá? A gente já falou de vilões, tem lá o episódio de vilões, se você quiser ver. Por quê? Essa skin, vamos colocar assim, né? Se a gente pensar num jogo, e aí, ou, né, sei lá, todo mundo, cada um é uma cartinha, um personagemzinho nesse jogo, vem pessoas de vivências onde elas entenderam que a malandragem é que safava ela das coisas. E elas ficaram ótimas, excelentes nisso. A Catiele tá defendendo a galera ser pilantra? Claro que não. O ideal é que elas não fossem. Inclusive, o que eu defendo sempre é que a sua existência não ferre a vida de ninguém. Diretamente, sabe? Tô falando de diretamente. Às vezes você vai ter que falar não para umas pessoas, elas vão ter que se virar de outra forma. Não tô falando disso. Tô falando de você ir lá e ser um filho da puta com alguém, de verdade. E há pessoas que vieram dessa vivência. Vieram dessa lei do mata-mata, dessa mentalidade de selva, de sobrevivência e tal, e as pessoas são excelentes. Eu já convivi com pessoas que eram muito assim, e elas eram excelentes nessa arte, bom pra elas, azar pro resto que tava ali em volta delas. E eu lembro de eu tentar fazer isso e, gente, eu não conseguia. Porque, no meu caso, eu tinha uma consciência, não só consciência, pra mim, Catiele, as experiências ruins que eu passei me deram a consciência de empatia com o outro, ou seja, se eu me fudi, me ferrei, eu sei o quanto é chato estar desse lado aqui. E eu vi que é chato e eu não quero ter que fazer alguém passar por isso, porque eu sei que passar por isso é péssimo. E para essas outras pessoas que eu via que eram exímias FDPs, elas tinham muita dificuldade em ser empáticas. Elas não conseguiam pensar no outro além delas. Então, logo isso me incapacitava
de ser filha da puta igual elas. Por quê? Porque eu não conseguia, eu tinha muita empatia. Eu falava, nossa, gente, é fodido se eu fizer isso aqui, eu vou ferrar o outro, eu não consigo, sabe? Não consigo. Mas, de novo, é uma questão da minha vivência. E não é, ai, Madre Teresa de Calcutá e etc, etc. Não, foi porque na minha vivência de observação, de contexto, de ter passado por aquilo, refletido naquilo e visto que aquilo não era legal pra mim, eu não conseguia aplicar aquilo no outro. Porque eu me sentia mal comigo mesma. Então, por que eu tô te falando isso? A gente vai entender, então, que a essência da Catiele é não conseguir fazer isso na sua vivência. É um exemplo que eu tô tentando dar pra vocês assim mais prático. Outro exemplo também que acontece muito. Mercado de trabalho. Eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de líder, porque eu sou uma pessoa que eu pratico muito uma leitura de cenário, ela não é 100%, eu ainda tô em desenvolvimento, mas para aquilo que tá ao meu alcance, eu consigo ler os processos, eu consigo ler o cenário com as informações que eu tenho, porque às vezes eu não tô tendo uma visão do cenário completa porque não tem informações ali que outros patamares, né, de uma gestão não vão compartilhar comigo e aí eu não tenho. Mas dentro daquilo que é visível para mim, eu faço essa leitura do cenário e eu tenho a proatividade da atitude, da ação e da visão de melhoramento ou otimização ou etc. Então, eu tenho todos os pilares para uma pessoa que tem um perfil de líder. E não só isso, né? Eu sei direcionar a minha comunicação para as pessoas, eu sei falar com grupos, eu sei falar com equipes, eu gosto de estar nesse, entendeu? Então, por todas essas facilidades, isso me dá um perfil, independente de eu tentar ou testar, ou independente de eu estar numa empresa ou não, isso já me dá um perfil de liderança. É fácil para mim tomar a frente, é fácil para mim, eu não tenho essas hesitações, eu guio, eu conduzo, vem naturalmente pra mim, se a gente assim pode dizer, né, naturalmente. Então a gente entenderia assim, a minha essência, né, sobra pra eu sou líder. Logo, quando eu estou em papéis onde, e aí eu sempre falo, né, não é que, ela é submissa, indomável, mas quando eu estou sob uma visão que eu não concordo, quando eu estou sob uma visão que eu vejo esse lugar não é bom, eu não consigo, por conta do meu entendimento, seguir aquilo que eu não acredito. Eu tenho uma grande dificuldade. E já existem pessoas que conseguem, assim, ó, às vezes não é que elas são ignorantes, não. Elas podem até ver que ir por aquele caminho vai levar a uma coisa que não é legal, vai ter um resultado péssimo, mas elas têm um desprendimento de falar, eu não tô nem aí. E seguem mesmo, e executam, e são bons executores. Não que eu não seja boa executora, mas eu tenho essa dificuldade se eu não acredito naquela visão. E se eu acho que aquilo vai se, né, desencaminhar totalmente. Tenho melhorado nisso, porque eu acho que a vida, como eu falei, exige adaptabilidade. Existem momentos que eu vou ter que falar, bom, aqui eu não sou líder, não sou ainda, ou não sou nessa situação. Então, se quem tá à frente tá dizendo isso e eu tenho que executar, então eu executarei. Vai dar errado, sim, e é preciso às vezes que dê errado para que se entenda que vai dar errado e que dá errado e tem que ser mudado, né? Então, eu comentei isso para dizer assim, então a dificuldade dela, por ter uma essência de liderança, está num papel executor cego, né? Então, assim, eu vou te seguir, independente do que você fale. Não, eu não consigo. Ou seja, é mais fácil pra mim, é mais natural pra mim ser a pessoa que vai guiar e que vai falar. E por mais que eu esteja concordando com a liderança, tá? Como eu disse, nem sempre eu sou a líder nos lugares, então é natural também pra mim andar com os líderes, porque eu prezo essa proximidade pra que eu consiga absorver o máximo daquela visão top-down, né? Do líder para o todo, pegar da fonte mesmo, sem diz que me diz, que o que tem que ser feito. Então é natural pra mim isso. E por mais que eu seja executora, ok, se eu tô alinhada e eu entendi, faço com bom gosto, de bom grado, faço mesmo e etc. Então na minha vida é mais ou menos o que eu entendo sobre essência, sobre o que sobrou pra eu ser aquilo que é confortável pra mim e que eu sei que vem de uma repetição boa. Pode ter vindo por outras razões, como eu falei pra vocês, nada é só bom ou só ruim. Sim, eu tenho isso porque em algum momento da minha vida eu fui colocada em situações onde eu tinha que estar à frente, onde por alguma razão eu fui a filha ali no meio daquele monte de criança que tentou tomar as rédeas da situação e que foi colocada nesse lugar, etc. Então, os porquês eu tenho em mente e busco sempre ter em mente. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho esse tipo de iniciativa? Por que eu vou geralmente para esse tipo de repetição de comportamento? Por quê? Os porquês pra mim, Catiele, minha vivência, eles têm que ser claros. Justamente para que eu entenda o que é condicionamento
e já aconteceu e várias vezes acontece, e até já falei isso em outros momentos aqui, de perfis dentro da minha existência, que são, em alguns momentos, se eu não cuidar, condicionamento sim. Eu falei de liderança, mas eu posso falar também de maternidade. Eu não sou mãe, mas eu me vejo sempre com esse reflexo da maternidade, do cuidado. Porque, eu vim lá de novo, né, vários irmãos, eu tomei mais à frente, estive mais à frente para cuidar dos meus irmãos, eu estava mais com a mente aberta e com os olhos abertos para uma existência para além da minha, né, não era só, ai meu Deus, olha como eu sou uma criança assim, não, eu tava vendo a minha mãe, eu tava vendo a minha avó, eu tava vendo a minha família, eu tava vendo tudo acontecer e fui tentar resolver tudo. Então, você consegue entender? E é esse exercício que eu acho que para mim é é muito essencial quando a gente fala de essência. Eu preciso entender de onde vem esse comportamento. E aí, por que ele é tão fácil pra mim? Por que eu entendo que isso é minha essência e essa é quem eu sou? Nossa, eu nasci assim e é meu signo e acabou e etc. Às vezes eu gosto de pensar isso também, só pra facilitar a minha compreensão ou só pra falar assim, vamos ser lúdica. Mas eu tenho que entender por que ele existe. E aí, entendendo, porque eu sempre falo isso, quando a gente não tem consciência das coisas, a gente se coloca em sofrimento. Porque não se vê fazendo uma coisa, você se vê só com o sintoma daquilo depois. Exemplo de novo nesse caso, dessa maternidade compulsiva. Você acha que o quê? Que eu era só mãe dos meus irmãos? Não, eu saí sendo mãe de tudo ao meu redor, o tempo todo, e não me via fazendo isso. E aí quando alguém vinha pra cima de mim com uma postura de criancinha querendo ser ajudada, isso me irritava. Eu pensava, por que essas pessoas estão todas vindo pra cima de mim, de mãos estendidas, querendo minha ajuda? Que saco, eu não sou mãe de ninguém. Então vinha só a frustração, mas não vinha o entendimento do porquê. A minha essência é cuidar, eu sou assim, essa sou eu, e tarará. Não, existe um porquê. Tem um contexto pra isso, mas e aí? É pegar ou largar, eu vou continuar com essa essência, eu vou continuar sendo essa pessoa, e esse é o pulo do gato aqui. Não existe certo e errado a existência, existe você, na sua experiência, no seu acúmulo, né, das experiências que vão existir ao longo da sua vida, você passar por tudo isso. Isso tem a ver com nós sermos seres humanos. É sobre o que pro cara ser? O que você quiser ser. Não existe viver certo e viver errado, porque eu não tô na tua pele, você não tá na minha. Sabe quando a gente fala, nossa, a pessoa agiu desse jeito, eu faria completamente diferente. Eu faria bibibi, bibibi. Eu sempre brinco muito com os meus amigos homens que enchem a boca pra dizer assim, se eu fosse mulher, eu faria isso, isso, isso. É porque você não é mulher, é por isso que você tá falando isso. Você não tem noção da existência, do que é ser mulher, do que é nascer mulher no mundo e a expectativa que vem junto com isso. Então por isso que você falou que faria diferente, que você não tem noção nenhuma. A tua compreensão do que é ser mulher é a tua percepção masculina sobre o que é ser mulher. Não é a realidade. E essa é também, né, uma coisa que a gente pode estender pra tudo. O contrário é verdadeiro também, né? Se eu fosse homem, eu não sei o que é ser homem. Se eu fosse homem, eu já entendi e vi, né, em outros documentários, que eu seria, assim, a minha mentalidade seria muito mais reduzida, né? A dificuldade que muitos homens às vezes têm de se compreender, porque vivem num contexto que não os estimula a fazer isso em nenhum momento, né? Torna a existência masculina às vezes tão simplista, e não precisa ser, mas de novo, a sociedade pensou a sua existência por você. E se a gente só vai no fluxo, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado, porque aí sobrou o que pro cara ser? O que mandaria o cara ser. Sobrou o que pro cara ser? O que der pra ele ser, que a publicidade diz que ele tem que ser, o que o grupinho que ele existe e performa diz que ele tem que ser. Se eu não sei quem sou, o mundo vai me dizer. A gente sempre ouve essa frase, e ela é verdadeira. Tem que saber aquilo que pra mim, assim, o que eu prezo é ter essa autonomia. Eu sei que as escolhas são ilusão, né? O livre-arbítrio, a liberdade, é um pouco ilusória. É reduzido aquilo que eu posso fazer. Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não sei. Por quê? Porque vamos voltar às casas, né? Sou brasileira, posso fazer tudo? Não, porque eu sou brasileira, meu passaporte é brasileiro. Eu já tenho uma dificuldade gigantesca. Para eu me expandir, eu já precisaria de uma licença, né? Ou seja, um passaporte, uma cidadania. Aí eu tenho políticas exteriores, internacionais, sobre eu ser brasileira e querer uma cidadania. E ela vai mudar de país para país. Por quê? Porque tem um contexto histórico que começou antes da minha existência e que determinou como é que isso vai se dar. Você entende isso? Mas é que você pode entrar com recurso, tem dinheiro, não tem. Você consegue entender? Que a tua existência, ela tem travões que são para além da tua existência, da minha existência, da nossa existência. Sobre o que pra gente ser? O que dá pra ser, minha amiga, o meu amigo? O que dá pra ser?
Aí o que faz sentido pra você? Eu, de novo, defendo, eu sou uma pessoa que muda muito, justamente porque eu fiz as pazes com isso, e eu falo sempre e repito, já falei, mas vou repetir, que quem tem dificuldade em se adaptar, eu acho que vai sofrer muito mais. Esse apego, muitas vezes, a uma identidade que a gente tá discutindo aqui agora, ela é transitória, você entende que a pessoa que eu fui, eu sou muito boa comigo em relação a me perdoar, em relação àquilo que eu já fui no passado, porque eu posso não concordar 100% com as atitudes que eu tinha, mas eu tenho a certeza absoluta que eu fiz tudo que eu poderia ter feito naquele momento. Aquele momento exigiu de mim ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje, e foi daquele jeito que eu consegui sobreviver, para depois passar por aquilo, sair daquilo, me curar, respirar, e hoje ser uma pessoa diferente. Então hoje, se eu sou a pessoa X, é porque onde eu estou agora inserida, né, causas e condições me levaram e me possibilitaram ser a pessoa que eu sou hoje, assim como a pessoa que eu fui antes tem a ver com aquela realidade. E isso vai continuar acontecendo. Eu gosto de pensar, no final das contas, que todas as coisas são verdades temporárias. As crenças que eu vou ter e tenho hoje para conduzir a minha vida e para guiar a minha vida são pertinentes àquilo que eu tô vivendo agora. Aquilo que tá à minha volta agora, aquilo que os meus olhos alcançam. Difícil a gente ter noção da realidade completamente. A gente não tem. Nós não temos. Quando a gente entende isso, nós não temos conhecimento e nunca teremos conhecimento de uma realidade puramente verdadeira. Não conseguimos ter. Quem me dera, esse é meu sonho. Ai, Catiele, qual é o superpoder? Voar? Não. Ter conhecimento da realidade verdadeira. Eu tô aqui vendo minha vidinha e eu nem sei o que tá sendo ali, macumunado politicamente nesse mundo. E eu não faço nem ideia do que é falado em salas e ambientes onde eu não tô presente. O que as paredes sabem? Eu queria saber também. Mas a gente não vai ter conhecimento. Então, resta pra mim viver com o que eu tenho. E o que faz sentido pra mim e o que me dá gás pra viver. Porque, como eu falei pra você, eu sei que a gente tem que se adaptar, só que nem todas as adaptações nos causam gosto pela vida. Quando eu tentei ser pilantra, né, quando eu tentei assim, então vamos de pilantragem, que eu tô vendo um monte de pilantra aqui se dando bem, bora ser pilantra então. Eu não consegui e me causou mais sofrimento. Talvez porque eu não tenho tanta experiência, né, não tinha tanta experiência em ser pilantra como essas pessoas que eu conheci tinham. E eu era pega, eu até falava assim pra gente, eu não consigo nem ser pilantra direito, porque eu sou pega na pilantragem. Então eu não tenho nem êxito. Entende? Eu ainda me queimo. Então, assim, eu não quero, larguei de mão. Nem tentei muito, né? Uma vez ou outra, assim, que eu falei, todo mundo é pilantra, então agora vai ser pilantra. Eu não consegui sustentar esse discurso, porque a minha experiência de vida não é por aí. Não foi assim, né? E aí é um outro papo pra gente discutir, aquele assunto que a gente já falou outras vezes, né? Eu sou boazinha ou o meu contexto me permitiu ser assim? E se em outro contexto eu não, fosse de outra forma, será que ela seria boazinha? Boazinha, né, gente? A gente também já tem episódios sobre isso. Enfim, e finalizando, porque eu já falei muito, autoconsciência é a ferramenta, mas de novo, não é o fim, não é o todo. Porque saber de onde você vem, onde você tá e pra onde você quer ir, só saber não constrói instantaneamente uma ponte pra você atravessar pro outro lado. Dentro dessa adaptabilidade que eu falei, dentro desse conhecimento sobre quem você é e sobre o que você conseguiu ser com a sua realidade de vida, saber disso é só o começo. Às vezes e isso acontece direto comigo, né? Eu tô vivendo a minha vida e eu tenho X comportamento, eu tenho X padrão de pensamento, eu tenho X realidade e eu penso, eu quero estar lá com outros pensamentos, outros comportamentos, logo outra identidade. E aí, às vezes, eu fico nessa agonia, que eu já quero ser aquilo imediatamente. E até mudo rápido, tá? Eu falo assim, mas eu sou meio acelerada, deu pra ver porque eu falo rápido. Mas às vezes eu até falo pra minha psicóloga, Mari, eu já queria estar naquela versão curada, naquela versão que já não lida mais com essa coisa aqui, eu quero lidar com outras coisas. E ela fala, Catiele, calma. A gente se conhece, a gente te conhece. Logo você estará lá, você calma. E aí eu sei que em algum momento que eu vou estar lá, mas não é instantâneo. Já aconteceu várias vezes eu pensar assim, eu tô com o padrão de pensamento assim, quero que ele seja assim, entendo que esse aqui é a maneira melhor de prosseguir, só que eu não tô tendo ainda, né, as ferramentinhas. Imagina que é uma engrenagem. Não tenho todas as peças no lugar.
sabe? Para aquilo funcionar, rodar, acontecer, e aí eu mudar meu pensamento. Eu só cheguei à conclusão de que tem um outro lado, que já é muito bom quando a gente chega, né? Se você tão somente não está só ilhado e sabe que fora da tua ilhazinha existem outras ilhas e outras e outras e outras, e você pode ir pra lá, nossa, já é maravilhoso. Agora, aparecer um barquinho que te leva, aí não é tão simples. Aí não é tão simples, mas é possível. E uma coisa que eu busco também sempre é testar. A questão das engrenagens é, às vezes eu tenho que esperar ter. Olha, presta atenção nisso que eu tô te falando. Isso aqui é muito importante. Em relação à adaptabilidade, em relação à mudança, em relação a deixar padrões para trás, em relação a, né, a uma mudança mais ativa, não só a autoconsciência. Eu sei de onde eu vim e porque eu faço o que eu faço. Não, agora a gente tá falando de mão na massa, de mudanças. Existem coisas que vão exigir vivência, mais vivência. Que foi o meu caso para várias coisas. Saber quem eu quero ser sozinho, por si só, não muda. Não é só comprar um curso de como ser isso, aquilo, outro. É necessário, muitas vezes, vivências. Por quê? Porque eu sinto que é assim que o nosso cérebro aprende as coisas, de fato. Né? Lembra que eu falei dos pilantras, né? Os pilantras só são bons pilantras porque são pilantras há muito tempo. Foram várias vezes sendo pilantra e se especializando na pilantragem. E eu não tô ensinando ninguém a ser pilantra, tá? Você não vem culpar o Cativeiro Cast dos pilantras aí. Mas fui fazendo isso por várias vezes que o cérebro dessa pessoa aprendeu a fazer isso e se entendeu como uma pessoa que é assim, né? Vira uma identidade para essas pessoas. E para todos os assuntos, tá? Eu falei de pilantra, mas pode ser para várias outras coisas. Ou seja, é necessário a vivência para que o nosso cérebro entenda que é possível uma outra realidade, é possível uma outra identidade, é possível um outro comportamento. Parte dessas engrenagens que eu falei que precisam existir para que você mude tem a ver com isso. Você colecionar experiências. Isso é ser humano. Isso é ser um ser humano. É surfar nesses acontecimentos todos que ninguém mais no mundo vai conseguir viver no teu lugar, senão só você. Quando eu falei lá que ninguém nasceu Catiele, no ano que eu nasci, na cidade que eu nasci, na família que eu nasci, é exatamente isso com você também. Ninguém nasceu. Se alguém fala assim, no lugar da fulana, do fulano eu faria diferente, que bom, meu amor, você nasceu numa outra realidade. Agora, eu tô vivendo aqui, é eu que tô nessa pele e osso aqui, e é o que eu consigo fazer aqui agora, nesse momento, vai estar sendo isso. Eu tô buscando melhorar, eu tenho autoconsciência, claro, eu sempre defendo isso. Esse aqui é o Cativeiro Cast, não é o Se Acomode Cast. Mas não tem como escapar de ser humano. Já estamos aqui. Eu acho que se existe um condicionamento, estamos aqui, né? Fomos colocados nesse mundo, estamos aqui e ninguém mais vai viver as experiências no seu lugar, ninguém mais vai viver a sua vida no seu lugar. E no final das contas, eu acho que tem a ver com você testar. Às vezes você tá vislumbrando uma identidade, você quer ser um tipo de pessoa que você desenhou na tua cabeça aí, que você acha que é incrível, maravilhoso, e vivendo ela e sendo ela, você vai ver que é chato. Você vai ver que não é bem isso que você queria. De repente você quer aí ser uma pessoa dentro de uma área profissional que você não tem noção o quanto é chato, o quanto tem nada a ver com você. Mas daí você vai precisar fazer todo, né, um percurso, chegar lá, estar lá, vivenciar, aí você fala, realmente, chato pra caramba, não quero, muda. E a vida é isso, né? É experimentar, é vivenciar, é viver você. Então, o que sobrou pro cara ser? O que o cara quiser ser. A vivência de cada um é o que sobrou pra gente ser, é o que é possível ser e o que a gente consegue alcançar ser. Já falei isso lá no episódio do Seja Delusional. Cara, quando você vê, pra quem ouve o Cativeiro Cast, se você aí veio e chegou até o final, eu quero que você entenda que realmente tudo que eu tô falando aqui, gente, são experiências da minha própria vida e são os processos mentais que eu passo para me desenvolver e mudar a minha vida. E você vê a cronologia disso. Então, lá no episódio onde eu falo do Seja Delusional, foi um momento em que eu já tinha, há uns meses atrás, entendido que se eu ficar só na realidade do que esse mundo é, eu tô muito ferrada, eu tô ficando louca, como de fato quase fiquei. Mas eu preciso me enganar. Eu preciso escolher o que vai ficar, o que não vai ficar. Entende? E lá no Delusion eu falei disso, cara, vai ter um momento que você vai ter que escolher o que você vai ser. Quando você entende que o cérebro humano, gente, é uma maquininha e, como eu disse, os sentimentos vão ter o significado que você quiser dar. Aí você começa aí, filho, aí cuidado contigo, que aí você começa a ficar perigoso. Aquela situação mais louca que qualquer um choraria, você fala, quer saber, o cérebro é meu, escolhi aqui que essa situação não vai ser chata. Eu não vou, Catiele, mas é que é uma perca, realmente, isso aí é chato, é complicado, isso aí não é positivo. Eu escolhi ver de outra forma.
Eu escolhi ver de uma maneira que eu não vou ficar triste com isso, eu vou encarar isso como que bom que saiu da minha vida, que bom que acabou, que bom, eu não vou ficar triste com isso. Se o cérebro é meu, se a existência é minha nesse mundo, se eu que tô experienciando isso, ninguém mais vai experienciar isso, então eu vou lidar de uma outra maneira que me beneficie, não vai fazer pra mim sentido agora, fica aqui choramingando, eu vou encarar aí, ótimo, cabeça erguida, vai ser a skin que eu vou ter hoje. E todos os dias a gente tem uma skin diferente, todos os momentos a gente tem uma skin diferente. Tem momentos que sim, a gente vai ter que parar e chorar e lamentar, e tem momentos que a gente vai falar, quer saber? Era pra ficar triste, mas eu não vou ficar triste não. Ah, outro dia eu fico triste. Quer saber? Era pra lidar com esse problema aqui, mas hoje eu não vou lidar com esse problema não. Amanhã eu lido, daí chega amanhã, você fala, não, tudo bem, agora vamos arregaçar a manga, vamos ver esse problema aqui. Quando você começa a entender a existência dessa maneira, o que sobra pro cara ser é o que o cara quiser ser e fazer, e hoje um dia, amanhã outro, e se adapta e vai indo, entende? E aí, e a essência? O que que eu sou? O que é? Não tô falando que eu não sou guiado por essência. Eu, Catiele, gosto dessas verdades passageiras, né? Verdades assim, mais finitas, porque eu sei que eu mudo muito. Então, hoje pra mim, eu tenho um leque de coisas que eu sei que eu sou e eu giro em torno disso, porque eu já tô com anos girando em alguns comportamentos que são fáceis pra eu ter. Eu tenho muita skill, né? Eu tenho muita habilidade em fazer isso. Então, eu giro em torno disso e é benéfico pra mim, etc. Mas eu não posso ficar, né? Falo comigo mesma, Catiele, mas você também tem que ter autoconsciência, não dá pra ser condicionado. Tem que ter momentos na minha vida em que existe a minha essência, mas eu também vou para caminhos adjacentes. Ou seja, ela é líder, mas ela também tem que saber, às vezes, ser executora. Ela é a pessoa que cuida, etc., mas ela também tem que saber ser cuidada. Ela é... Você entende? A partir do momento que a gente mapeia isso, a gente fica mais hábil para brincar com tudo isso e significar e dessignificar e apertar o play, apertar o pause e avançar e recuar e a existência é sua, meu amigo. No final das contas, pra mim, Catiele, né, o que conduz a minha vida é eu ter uma existência nesse mundo, porque só eu vou ter a minha existência, ninguém mais, onde eu todas as noites deixo minha cabeça pra dormir e eu esteja bem com as minhas escolhas. E eu esteja, dentro da verdade que eu carrego hoje, eu executei. Dentro da régua que eu tenho hoje, daquilo que pra mim é o importante, eu executei, eu estou fazendo. E, mas o outro não entende, o outro não concorda, o outro faria diferente. Um beijo, que essa pessoa faça isso na vida dela. Na minha existência, eu sei. A pessoa não sabe da minha vida, não sabe metade da missa. Quem diz que me conhece, meu amor, você não me conhece. Ninguém me conhece melhor do que eu. Assim como eu também não conheço ninguém melhor do que a própria pessoa. Só a gente se conhece. Então, por me conhecer, eu tô te dizendo. Agora eu escolhi fazer isso, farei isso, e deitarei aqui, bonitinha pra dormir. Fiz tudo. Não há arrependimento, não há coisa pendente, foi feito. E é isso. Period. Ficou claro? Aí o Cativeiro Cast não veio pra deixar nada claro, a gente veio aqui pra escurecer, pra deixar mais crazy, pra deixar você mais louco, mais confuso. Essa foi minha brisa, gente. Eu acho que se vocês entenderam, que bom. Que bom que vocês entenderam. E se não entenderam, revisitem aí mais conteúdos do Cativeiro Cast e você vai entender. Tá? Toda semana eu tô aqui com novos episódios, não só de autoconhecimento e loucuras da minha cabeça, mas também outras loucuras que são só brisas mesmo, que é o episódio pra você sorrir e outros conteúdos mais curtinhos também. Então, se gostou, já segue o Cativeiro Cast, eu tô sempre, né, no Spotify e no YouTube. Por favor, interaja, porque as plataformas dependem dessas questões do engajamento para distribuir mais, e distribua também, me ajuda a distribuir, comente, compartilhe com as pessoas, etc. E tô nas redes também ali, Instagram, TikTok, né, pra você me acompanhar também, tem Cativante, que é meu perfil pessoal, onde eu posto outras coisinhas também. Menina, tem que postar tudo hoje em dia, mas e eu não tenho problema com isso, por isso que faço o que faço. Ninguém tá me obrigando, tá bom? E muito embora às vezes me obriguem. Gata. Gente, é isso. Um beijinho e até a próxima. Ihu!